Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Nesse dia 21 de março de 2022, né? Graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem dado mais uma vez. Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela conservação das nossas vidas, né? Pelo entendimento da palavra, né? Pela consciência da palavra, né? E amém, né? E graças a Deus, né? Pelo discernimento, né, irmãos? Das religiões, das heresias, das filosofias, das teorias, as teologias que são contrárias, né? À palavra, contrárias à sã doutrina. É isso? Graças a Deus, né? E vamos nos saudar, né, irmãos? Com a paz e a graça e a misericórdia, né? Do Deus vivo. Esse é o modo de saudação da igreja, né? Paz seja com todos nós, a graça seja com todos nós, né? A misericórdia seja com todos nós. Esta é a saudação da igreja, saudação daqueles que têm em mente, né? O evangelho, a palavra, a sã doutrina, a conversão, né? E está procurando andar pelas veredas das virgens prudentes, e amém, né? Graças a Deus. Irmão, vamos continuar aí, né, com as nossas citações aí acerca dos ensinos apostólicos, acerca, né, das heresias, dos falsos apóstolos, dos falsos ensinadores, né, das heresias que apareceram na sua época e também nas heresias que iam aparecer no futuro da igreja, né? Conforme nós vimos aí, né? Já vimos várias delas, ou quase todas delas. Depois nós vamos voltar para elas de novo. Então vamos ver aqui, ó, a primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 19. O apóstolo João já dizia aqui, né? Ó, no 18 ele diz assim, 1 de João 2, 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então o João já está falando aqui no anticristo, tá? Está dizendo ali que muitos anticristos já tinham aparecido na sua época, né? E aí ele vai dizer o quê? Esses anticristos aí era quem? Olha aí, 19. Saíram de nós, ó, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então o João já está dando testemunho disso, também como Paulo, como Pedro, como Tiago, como Judas, né? Como Mateus, como o Senhor Jesus, né? E os profetas também, né? Antes de tudo isso aí, antes do Senhor Jesus vir. Então ele está dizendo que esses anticristos, eles saíram de nós, que eles saíram da igreja, né? Eles estavam na igreja, ou pelo menos disseram que estavam, mas eles não eram da igreja, né? Porque se eles fossem da igreja, eles teriam ficado na igreja. Mas isso é para que se manifeste que não são todos da igreja, né? Não são todos que vão crer no Evangelho, conforme o próprio Senhor Jesus disse, né? Não são todos. Ó pequeno rebanho, né? Como disse o Senhor Jesus. Então a igreja é um pequeno rebanho, né? Não é essa confusão que daí que se chama de igreja. Irmão, nós vamos passar agora, né, para o Apocalipse, ali para as igrejas, né, para as cartas às igrejas. Vamos pegar ali alguns textos, para nós vermos que aqui, né, o
o apóstolo João ele recebeu revelações acerca do futuro da igreja, né? Da igreja como um todo, né? Da localidade, das igrejas locais, digamos assim, né? Então ele, aqui no capítulo 1 e no versículo 18 de Apocalipse, nós vemos aqui, né? No capítulo 17, ele teve a visão e ele disse quem era, né? A visão dele, não temos, eu sou o primeiro e o último. Então ele estava, quem apareceu para ele foi o Senhor Jesus, né? Tá aí o que vive, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tem as chaves da morte e do inferno, né? Escreve as coisas que tens visto, ó. Escreve o que você viu, passado, né? As que são, o presente, e as que depois dessas hão de acontecer, futuro, né? Então o Senhor Jesus está mostrando coisas no passado, no presente e no futuro para ele, para que ele, né, escrevesse as igrejas. E ele diz aí, ó, o que você vai ver? Você vai ver o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, né? Então as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. O anjo da igreja é o quê? Anjo é mensageiro, é o ministério da igreja, né? É o ministério. Nós não podemos admitir que seja um anjo, porque o Senhor Jesus apareceu a João, mandou ele escrever uma carta para um anjo. Como é que é isso aí? Né? É difícil, né? Então, na verdade, ele tá mandando João escrever uma carta ao anjo, que é o ministério das igrejas de todos os tempos, né? E aí a primeira carta aqui é a carta aos Efésios, e aí ele vai dizer aqui, ó, o seguinte, ó, no versículo 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, né? Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Olha aí, né? Então a igreja, ela põe à prova os que dizem ser ministério, ensinadores, apóstolos, né? É isso? Doutores, né? E aí, se ele não passar na prova, ele então é tido como um mentiroso. Não é isso? Então é isso aí. A igreja ela põe à prova as pessoas, né? Aí ele diz assim, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então a igreja sofre, né? Com paciência, trabalha para o nome do Senhor Jesus, né? Não se cansa de trabalhar, né, irmão? Não se cansa. Com todas as dificuldades que nós temos na nossa vida. E aí ele diz o que para ele? Eu tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Né? Então aquela igreja de Éfeso, né, especificamente, deixou a primeira caridade, o primeiro amor. Qual é o primeiro amor da igreja? Eu entendo que seja o quê? Pregar o evangelho, né, verdadeiro. Esse é o primeiro amor. Eu vou levar a pessoa que não conhece, eu vou levar o conhecimento da igreja, o conhecimento da verdade. Então ele estava esquecendo, né? Mas isso não acontecia ou não aconteceu só com a igreja de Éfeso, não. Isso aí ele está projetando também para o futuro, né? Para o passado, para o presente e para o futuro. Então isso ia acontecer, vai acontecer, está acontecendo nas igrejas. Pensa bem, não é nas religiões, nas igrejas. Ele não está falando aqui para a religião. Ele não está falando para os anticristos, né? Nós acabamos de ver ali o João falando quem que era o anticristo, né? Então tem, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, né? Então, primeira correção que o Senhor Jesus está fazendo aqui para as igrejas de todos os tempos. Vamos pregar o evangelho, vamos dar o exemplo.
Vamos falar, abra a boca. Fale sobre a redenção, sobre a criação, sobre o Senhor Jesus e o sacrifício que ele fez no madeiro. Vamos parar por aqui, né, irmãos? Amanhã continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós. Amém.